Tudo o que você acha que sabe sobre Nova York pode estar errado. Porque aquilo que o mundo chama de cidade talvez nunca tenha sido uma de verdade. Por trás dos arranha-céus e do cartão postal existe algo que poucos param para notar. 5 territórios que jamais quiseram viver juntos, unidos à força por uma margem mínima de votos. Um deles já tentou se emancipar, outro foi destruído e renasceu das próprias ruínas. E no vídeo de hoje, nós vamos te provar por que Nova York é uma grande mentira geográfica. Nova York não é uma cidade dividida em bairros. Ela é dividida em 5 distritos. E a diferença não é só de nome. Cada distrito é sozinho do tamanho de uma cidade grande, com milhões de habitantes, economia própria e uma identidade tão forte que muita gente que mora ali se diz do Brooklyn ou do Queens, antes de se dizer de Nova York. Não são apenas 5 bairros de uma cidade, são, na prática, 5 cidades dentro de uma. E isso não é força de expressão, é história. Até o fim do século XIX, esses territórios eram cidades e condados, de fato independentes, cada um com sua prefeitura, sua polícia e seu orçamento. A União só veio em 1º de janeiro de 1898, quando um projeto político liderado pelo urbanista Andrew Haswell Green juntou todos eles sob uma só administração, criando da noite para o dia a segunda maior cidade do planeta na época. Mas juntar no papel não é juntar de verdade. As fronteiras sumiram do mapa oficial e continuavam vivas nas ruas. É essa fratura que a gente vai atravessar agora, distrito por distrito. Há 4 séculos, na ponta sul de uma ilha que o povo nativo chamava de Mannahatta, um representante da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, chamado Peter Minuit, fechou em 1626 um acordo com os Lenape pelo uso daquela terra. O relato tradicional, repetido à exaustão nos manuais americanos, diz que a ilha foi comprada por US$ 24. O número, porém, é uma estimativa folclórica, uma conversão feita apenas no século XIX a partir dos 60 guilders holandeses registrados no documento daquela época. A historiografia moderna indica que a negociação nem sequer envolveu dinheiro, mas bens como ferramentas de ferro e tecidos. E o desencontro era divisão de mundo. Os colonizadores europeus acreditavam estar adquirindo a posse definitiva do solo. Já os Lenape, que não operavam sob o conceito europeu de propriedade privada da terra, entendiam a troca como um tratado de coabitação e uso compartilhado dos recursos. Do acordo nasceu o assentamento de Nova Amsterdã, que décadas depois, tomado pelos ingleses, seria rebatizado de Nova York. E aquele pedaço de terra virou o distrito mais famoso da cidade, que é também o menor de todos, apenas 54 quilômetros quadrados prensados entre o rio Hudson e o East River. É nessa faixa estreita que se concentram os símbolos que o mundo inteiro reconhece: o asfalto denso de Wall Street, os telões da Times Square e a engenharia vertical de arranha-céus como o Empire State Building. A construção de riqueza ali é literalmente geológica, a cerca de 24 metros abaixo do nível das calçadas, cravado no leito rochoso de xisto que sustenta os arranha-céus, fica o cofre do Banco do Federal Reserve de Nova York, o maior depósito de ouro do mundo. E o mais curioso, a maior parte desse ouro não é dos Estados Unidos. São milhares de toneladas que pertencem a dezenas de outros países, guardadas ali por segurança e tradição. Um costume que remonta às guerras mundiais, quando Nova York virou o cofre mais confiável do planeta. Para que essa densidade continuasse habitável, o planejamento urbano abriu um respiro no meio da malha. O Central Park, desenhado no século XIX por Frederick Law Olmsted e Calvert Vaux,
ocupa 3,4 quilômetros quadrados no coração da ilha, mais de 2 vezes o Parque Ibirapuera. Não é uma floresta nativa que sobreviveu por acaso. É uma obra de engenharia paisagística inteiramente construída, maior em área que o território do Principado de Mônaco. Mas Manhattan virou um atalho que engana. O distrito funciona como sinônimo de Nova York no imaginário global e esconde o essencial. Dos mais de 8 milhões de habitantes da cidade, apenas cerca de 1 em cada 5 mora na ilha. A imensa maioria da força de trabalho que limpa, ergue, cozinha e move esses prédios atravessa pontes e túneis todas as manhãs e volta para dormir do outro lado. Para encontrar quem de fato forma a cidade, é obrigatório cruzar os rios. Cerca de 2,7 milhões de pessoas. Se o Brooklyn fosse uma cidade independente, hoje estaria entre as 4 maiores dos Estados Unidos. Atravessando o East River pelas pontes centenárias, a verticalidade de Manhattan despenca. O horizonte abre espaço para antigas zonas de manufatura e para as fileiras de brownstones, as clássicas casas de arenito marrom com escadarias na fachada, que definem a estética dos bairros centrais. O que os roteiros turísticos raramente contam é que o Brooklyn não queria ser Nova York. Sozinho, era a 3ª maior cidade do país e resistiu até o fim à ideia de virar apêndice de Manhattan. Quando o referendo da anexação chegou às urnas em 1894, o resultado expôs a divisão. 64.744 votos a favor, 64.467 contra, diferença de 277 votos. Gerações de moradores passaram a chamar a data da perda de autonomia de O Grande Erro de 1898. A ligação física entre as duas margens já tinha nascido marcada por uma tragédia. Em 24 de maio de 1883, a inauguração da Ponte do Brooklyn coroou a engenharia de pontes suspensas do século XIX. Mas, 6 dias depois, em 30 de maio, uma mulher tropeçou nas escadarias de madeira do calçadão. O grito espalhou um boato instantâneo no feriado de Memorial Day, a data em que os americanos homenageiam seus militares mortos. A ponte estaria desabando. O pânico coletivo terminou com 12 pessoas pisoteadas até a morte. A confiança só voltou no ano seguinte e da forma mais teatral possível. Em 17 de maio de 1884, o empresário de circos P.T. Barnum atravessou a estrutura com uma marcha de 21 elefantes, transformando o medo em espetáculo publicitário diante dos jornais. Ao longo do século XX, o Brooklyn consolidou um tecido operário alimentado pelas docas e pelas fábricas, abraçando ondas de imigrantes europeus e depois as grandes migrações de famílias negras vindas do sul do país. E foi desse caldeirão que saíram alguns dos maiores nomes da cultura americana. Michael Jordan nasceu no distrito antes de a família se mudar para a Carolina do Norte. Mike Tyson se forjou nas academias de bairros duros como Brownsville e Bedford-Stuyvesant. Nos conjuntos habitacionais, o rap virou documento social. Jay-Z cresceu nos Mercy Projects e Notorious Big construiu sua lenda nas esquinas de Clinton Hill. Os dois transformaram relatos de sobrevivência em impérios fonográficos. Nas últimas décadas, porém, essa marca cultural acumulada virou alvo imobiliário e a conta chegou para quem construiu o bairro. Este processo tem nome: gentrificação. A valorização acelerada em que capitais e moradores de renda mais alta chegam a bairros operários e multiplicam o custo de vida local. Antes, antigas zonas fabris à beira d'água como Williamsburg e Dumbo viraram vitrines do design global. De um lado, a transformação reduziu índices de violência e atraiu investimento, fazendo de Brooklyn uma marca mundial, estampada de cafeterias artesanais a nomes de crianças. De outro, derrubou a permanência de milhares de famílias negras e latinas de baixa renda que já não conseguem pagar pelos próprios bairros. O Brooklyn de hoje administra esse paradoxo.
uma grife global que expulsa as comunidades que criaram o seu charme. Deixando Brooklyn para trás e avançando pelo interior de Long Island, os prédios dão lugar a avenidas comerciais densas e a quilômetros de sobrados familiares. Em área, o Queens é o maior dos 5 distritos, cerca de 280 quilômetros quadrados, praticamente o tamanho da cidade de Santos, no litoral paulista. Visto pelo turista apressado como zona de passagem, o distrito funciona na prática como infraestrutura vital da metrópole. É ali que ficam o complexo de Flushing Meadows, Corona Park, palco do US Open de tênis e os 2 aeroportos que conectam Nova York ao mundo, o John F. Kennedy e o LaGuardia. E foi das casas pacatas do bairro de Forest Hills que saíram os Ramones, pioneiros do punk rock. Mas a verdadeira marca do Queens é humana. O distrito é o exemplo mais citado do melting pot americano, o caldeirão cultural em que dezenas de nacionalidades convivem no mesmo vagão de metrô. Não à toa, a linha 7 que corta o distrito ganhou o apelido de Expresso Internacional. A cada estação, desembarca-se um país diferente. Dos cerca de 2,3 milhões de moradores, quase metade nasceu fora dos Estados Unidos. Estimativas apontam mais de 160 idiomas falados nas ruas do distrito, da Ásia, da África e da América Latina, incluindo línguas indígenas. E a Endangered Language Alliance, organização que documenta línguas ameaçadas, vai além. Classifica o Queens como o lugar mais linguisticamente diverso do planeta, em uma cidade onde se falam até 800 línguas e dialetos. Nenhum bairro traduz essa convivência como Astoria, no extremo oeste do distrito, à margem do East River. É uma história em camadas, e a camada mais recente dessa história fala português. Astoria abrigou por décadas uma das maiores comunidades gregas fora da Grécia. A partir da virada para os anos 90, uma nova onda migratória redesenhou o comércio local. A diáspora brasileira, que chegou em busca de trabalho nos serviços e na construção e se fixou exatamente entre aquelas esquinas. Nas imediações da 36ª Avenida, o contraste cabe em um único quarteirão. Uma padaria vende pão de queijo quente e guaraná para trabalhadores que saem de madrugada. Na porta ao lado, uma taverna grega serve peixe grelhado. Logo adiante, um café egípcio espalha a fumaça dos narguilés pela calçada. Em volta desse comércio, igrejas, salões e centros comunitários em português funcionam como rede de apoio, ajudando recém-chegados a navegar a burocracia americana sem perder o vínculo com o Brasil. Longe dos holofotes reservados a Manhattan, são essas comunidades que cumprem os turnos pesados da limpeza hospitalar, da construção civil e da entrega de comida. É essa força de trabalho imigrante que sustenta a engrenagem de Nova York antes de cada nascer do sol. Quando proprietários de imóveis do South Bronx começaram a incendiar os próprios prédios para receber o seguro, ninguém imaginava o que sairia daquelas cinzas. Dali nasceria o hip hop, hoje o gênero mais consumido dos Estados Unidos, segundo o levantamento da indústria fonográfica. Mas antes do nascimento veio o fogo. Atravessando o rio Harlem rumo ao norte, deixamos as ilhas e pisamos em terra firme, e aqui está uma das chaves geográficas de Nova York. 4 dos 5 distritos ficam sobre ilhas. Manhattan e Staten Island são ilhas inteiras. Brooklyn e Queens ocupam a ponta oeste de Long Island, a grande ilha que se estende a leste da cidade. Só o Bronx está ligado diretamente ao continente da América do Norte, o único pedaço de Nova York que se alcança sem cruzar água. É a casa do Yankee Stadium, sede da dinastia mais vitoriosa do beisebol americano e do Zoológico do Bronx, um dos maiores zoológicos urbanos dos Estados Unidos, e carrega uma das histórias mais dramáticas de destruição e reconstrução urbana do século XX. Durante a década de 70, enquanto o Brasil vivia a ditadura militar, o South Bronx queimava. Na raiz da crise estava uma prática chamada redlining,
O termo vem dos mapas internos dos bancos. Bairros habitados majoritariamente por negros e latinos eram contornados por linhas vermelhas e, dentro delas, hipotecas, seguros e empréstimos eram sistematicamente negados. Sem crédito e sem manutenção, os imóveis despencaram de valor e o mercado criou o pior dos incentivos. Para muitos proprietários, um prédio destruído com a apólice de seguro paga valia mais do que um prédio habitado por inquilinos pobres. Os incêndios criminosos por fraude de seguro se multiplicaram. Quarteirões inteiros viraram escombros comparados na época às zonas bombardeadas da Segunda Guerra Mundial. A crise ganhou uma frase símbolo: "The Bronx is burning." O Bronx está queimando. O lamento é comumente atribuído ao comentarista Howard Cosell durante a transmissão da World Series de Beisebol de 1977, a final do Campeonato Americano, quando as câmeras da rede nacional capturaram um prédio em chamas a poucos quarteirões do estádio. Mas foi exatamente no auge do abandono que a juventude negra, caribenha e latina do distrito virou o jogo com um par de toca-discos. Em 11 de agosto de 1973, na sala de recreação do número 1520 da Sedgwick Avenue, a jovem Cindy Campbell organizou uma block party, uma festa comunitária de rua, para arrecadar dinheiro para o material escolar. Na música, ela escalou o irmão, um imigrante jamaicano conhecido como DJ Kool Herc. Usando 2 toca-discos ligados em sequência, Herc isolou e estendeu as pausas de bateria dos discos de funk e soul, os chamados breaks. Sobre essa base contínua, o público desenvolvia passos cada vez mais acrobáticos, o embrião do breakdance, enquanto os mestres de cerimônia, os MCs, rimavam ao microfone. Aquela festa na Sedgwick Avenue é amplamente reconhecida por historiadores musicais como o nascimento do hip-hop. Nas décadas seguintes, investimento comunitário e renovação habitacional reconstruíram boa parte do que o fogo levou. O Bronx ainda convive com desigualdade de renda, mas transformou as cinzas dos anos 70 no berço documentado da cultura urbana contemporânea. O Distrito Esquecido é assim com um misto de orgulho e mágoa que os próprios moradores de Staten Island chamam o lugar que vivem. O apelido resume mais de um século de relação mal resolvida com o resto de Nova York. Para chegar lá, a travessia mais simbólica é por mar. O Staten Island Ferry, balsa gratuita que liga o distrito a Manhattan, oferece no caminho uma das vistas mais desimpedidas da Estátua da Liberdade, de graça, todos os dias. Por terra, as conexões são apenas 2, as pontes para o estado vizinho de Nova Jersey e a ponte Verrazano Narrows, que cruza a Bahia até o Brooklyn. O isolamento moldou um distrito diferente de tudo o que vimos até aqui. Com pouco menos de 500 mil moradores, é o menos populoso dos 5 e o mais verde, com maior proporção de parques e áreas preservadas da cidade. A paisagem lembra menos Manhattan e mais um subúrbio americano clássico de casas com quintal e garagem. Mas, por meio século, a calmaria dividiu o espaço com o símbolo máximo do que os moradores chamam de descaso da prefeitura, Fresh Kills. Criado como solução temporária em meados do século XX, o aterro cresceu até virar o destino do lixo de toda a cidade. No auge da operação, o Fresh Kills se tornou o maior aterro sanitário do mundo, recebendo até 29 mil toneladas de lixo por dia. O peso de cerca de 129 estátuas da Liberdade chegando todos os dias por ali. O folclore local dizia que a montanha de detritos seria visível do espaço. Uma lenda sem comprovação científica, mas que media o tamanho do trauma de viver à sombra do lixo alheio. Depois de décadas de pressão popular, o aterro foi desativado em 2001. Meses depois, reabriu brevemente para uma última e dolorosa função: receber e peneirar os escombros do World Trade Center após o 11 de setembro. Hoje, a área passa por uma recuperação ambiental de longo prazo para se tornar o Fresh Kills Park, um parque projetado para ser quase 3 vezes maior que o Central Park. O mesmo isolamento que trouxe o lixo também incubou vanguarda.
Foi dos conjuntos habitacionais de Clifton e Stapleton que saiu, nos anos 90, o Wu-Tang Clan, um dos grupos mais reverenciados da história do rap, que misturou relatos de sobrevivência com a estética dos filmes asiáticos de artes marciais. Na mitologia do grupo, State Island ganhou um novo nome, Shaolin. A revolta política, porém, nunca saiu de cena. Cansados da subrepresentação no Conselho Municipal e do fardo de Fresh Kills, os políticos locais levaram a separação a voto. No referendo de 93, cerca de 65% dos eleitores de State Island escolheram se emancipar de Nova York e fundar uma cidade independente. Um eco direto das urnas do Brooklyn em 1894. O Legislativo Estadual, dono da palavra final, simplesmente barrou o resultado. State Island foi obrigada a ficar, e a fratura aberta em 1898 permaneceu exposta. Nova York segue como um casamento administrativo repleto de atritos entre 5 identidades distintas. A consolidação forçada de 1898 gerou tensões que State Island tentou desfazer no referendo barrado de 93, uma rivalidade que continua viva nas ruas. Se você curte essas histórias que desmontam o que a gente achava que sabia, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se quiser ir além, entra para o nosso clube de membros para ajudar o canal a seguir trazendo conteúdo como esse e a ter acesso a vantagens exclusivas. Agora, deixa aqui nos comentários. Em qual dos 5 você moraria? Até o próximo.